primeiramente quer fazer uso da palavra, levanta a mão, por gentileza. Lá atrás, pode conceder lá na última cadeira, por gentileza. De blusa lilás, por gentileza, levantou primeiro as mãos. Na última fileira, Leumaíse, ao lado da Leumaíse, por gentileza. Oi, meu nome é Rúdima, sou do TRE de Rondônia. Então, essa pauta foi bem discutida pela comissão e foi aventado, sim, a possibilidade de substituir por solicitar informação, mas devido a... Só que não substituíram o texto, mas isso foi discutido e foi apresentada essa proposta alternativa. Mas, devido à palavra convocar, que até seria bem mais viável para a comissão, a equipe de planejamento, a equipe de contratação, que precisa, de repente, de informações de um outro fiscal, um ex-fiscal, que às vezes nem está mais no órgão, e aí ele precisa dessa informação, ele convocaria e obrigaria a pessoa a prestar informação. Mas o convocar, que daqui o colega citou, o convocar entre aspas, meio que tira a intenção, a expressão na aspa. Você quer dizer o quê? Por que está entre aspas? Por que não deixa o convocar sem as aspas? Seria essa a minha proposta. Calma, pessoal, vamos lá. Vamos organizar os trabalhos, peço que se acalmem. Primeiro, eu gostaria só de retificar uma informação. A primeira sugestão para alterar a palavra convocar é solicitar apoio. Também surgiu a possibilidade de solicitar informações, mas como bem colocado aqui pela professora Lindineide e pela professora Cristiane Stropa, nós temos diferenças aí em razão das duas manifestações, ok? Então, primeiramente, nós estamos votando aqui substituir a palavra convocar por solicitar apoio. Eu estou aqui numa reflexão, tentando aqui salvar a proposta de enunciado, mas se eu avaliar que nós não vamos chegar a um consenso, nem na redação, eu vou colocar o enunciado em votação, ok? Quem gostaria de fazer uma manifestação que não seja nos mesmos argumentos já colocados aqui pela mesa, agora pela nossa colega? Quem gostaria de fazer uma manifestação para complementar? Lá, próximo, já estava com a mão levantada ali desde o início. Vamos conceder a palavra também. A opção que foi sugerida para que eu apresentasse de redação, considerando a preocupação dos ilustres coordenadores da nossa comissão, de que isso seja factível, poderia ser: constitui boa prática a participação na equipe de planejamento do fiscal do contrato ou outro servidor, etc. e tal. Por quê? O que eu entendo é que, se isso for adotado pela administração como uma boa prática, já naquele momento ele sim, a autoridade, ou nomear ele para a equipe, ou já determinar que ele preste sim, porque aí tem o superior hierárquico. Então, para eu não me alongar, menos do que meus 3 minutos, está a proposta. Grata pelas manifestações. Mas alguém queria se manifestar? Gostaria de se manifestar? Não, pessoal, tinha um grupo muito específico aqui, querendo se manifestar, não gostariam de colocar aqui na plenária. Falo especificamente com o pessoal aqui, Eliana, não gostaria de se manifestar nesse momento. Peço o microfone ali para a nossa colega, por gentileza, Leumaíse, aqui no fundo. A Fernanda já vai chegar com o microfone. Concedo a palavra, obrigada. Oi, sou Eliana. A palavra convocar está descartado, né? E não seria buscar apoio ou buscar informação? Não seria melhor assim? Sim, qual das duas? Exato, porque assim, buscar é ele o responsável que está atrás da informação. Não é o fiscal que vai. É ele que tem que ir atrás. Só fala no microfone. Oi, não. Solicitar informação, solicitar apoio. Você está trocando o verbo que antecede o substantivo, Isso, né? Que é buscar apoio. Porque aqui a gente está... Eu não sei se eventualmente os colegas têm a mesma impressão, mas os verbos solicitar e buscar, na prática, serão sinônimos. Então, eu acho que o que está em questão aqui agora, a nossa coordenadora está trazendo, é votar a primeira opção, que é solicitar apoio. Se me
Tá bom? Permite, E aí solicitar no sentido de buscar apoio até o momento verbos que na prática se mostram sinônimos. Ok. Eu posso só complementar, Pois só não. dar uma informação? Buscar, você não busca na pessoa, você solicita da pessoa. Por isso que o verbo buscar aqui não cabe. A intenção Perfeito. é a mesma, mas juridicamente o verbo buscar não cabe. Você não busca da pessoa. O que você quer é que ela te apoie. Então, você Perfeito. solicita o apoio da pessoa, não busca o apoio. Entendeu? É que tecnicamente aí não dá certo. Pessoal, então eu vou replicar a primeira sugestão de alteração. Acho que já tem elementos suficientes, porque senão daqui a pouco nós estaremos aqui, como bem colocou o professor Paulo, né, dialogando aqui sobre interpretações de cada uma das expressões que nós estamos colocando aqui. Eu vou replicar, considerando que a maioria aqui do plenário considerou a possibilidade de substituirmos a palavra convocar. Eu vou replicar aqui. Podemos substituir a redação por solicitar apoio de, considerando aqui que nós todos já entendemos a essência do enunciado. Eu sei que nós precisamos, sim, nos preocupar com as palavras que estão colocadas aqui, mas replico. Tivemos muitas discussões e a essência do enunciado já está aqui. Acho que o juízo de convicção já pode ser formado. Eu vou perguntar novamente. Quem aprova a substituição da palavra convocar por solicitar apoio de? Levanta a mão, por gentileza. Ok. Eu vou colocar o enunciado em votação. Wilson, você pode fazer a alteração, por gentileza? E aqueles que entenderem que essa alteração ainda não alcança os objetivos do enunciado, eu peço que votem pela não aprovação do enunciado. Tentamos aqui buscar aí, né, no máximo possível aí a manutenção aí desse enunciado, acho alterado o enunciado. Considerando todas as manifestações, eu declaro aberta a votação. Wilson, o pessoal está informando que está aparecendo convocar. Ah, é porque ele fez as alterações, pessoal, no sistema, e apareceram duas opções. A principal está em tela. Wilson, está aqui em tela. Ok, verifiquem no aparelho de vocês se a redação já está atualizada. Eu vou dar um tempinho, considerando as alterações sistêmicas que precisávamos fazer. Ok. Ah, só para você colocar ali as votações, Wilson. Perdão, alguém pode passar o microfone para a nossa colega aqui? Daqui eu não estou escutando exatamente o que está aparecendo para vocês na votação. Wilson, por gentileza, mostrar mais para atualizar para eles. No celular. Ok, pensei que estávamos ainda aí com os aparelhos desatualizados. Vamos lá, pessoal. Temos 1 minuto e 22 segundos. Eu vou aguardar mais 30 segundos para que todos se ambientem aí com a nova redação, façam suas reflexões. 15 participantes ainda não votaram. Vamos lá, pessoal. 10 segundos para uma maior reflexão. Declaro encerrada a votação, pessoal. Vamos apurar. Enunciado aprovado com 78%. Vamos respirar um pouquinho. Vamos para o último enunciado da Comissão 2, professor Paulo. Enunciado 7391. Vamos lá. Como nós já fizemos o exercício aqui no enunciado anterior, a palavra poderá, contida no artigo 12, inciso 7º da Lei 14.133, será entendida como poder-dever, não poder na alta administração promover interpretação que conduza à ideia de não elaboração do plano de contratações anuais. Vou repetir. A palavra poderá, contida no artigo 12,
7 da Lei 14, inciso 7 da Lei 14.133, será entendida como poder-dever, não podendo a alta administração promover interpretação que conduza à ideia de não elaboração do PCA. Alguma manifestação do nosso plenário? Um minutinho. Professor Renato. Pronto. Só um minutinho, professor. Paulo, o microfone do professor Renato, por gentileza. Pronto? Sim? Sim. O governo federal tem regra própria que já entendeu o dever de ter o instrumento PCA, mas é a oportunidade da Justiça Federal reconhecer em documento próprio seu a obrigatoriedade de existir ali o PCA. Então, muito importante, é um momento em que a Justiça Federal reconhece a necessidade do PCA. Essa é a sugestão de trabalho. Grata pela manifestação. Declaro aberta a votação. Só um minuto, Wilson. Já abriu a votação? Pessoal, pode parar? Pessoal, eu peço que, no momento em que nós solicitarmos as manifestações, porque quando a gente declara aberta a votação, às vezes fica um pouco complicado a gente parar a votação, muitos participantes que já votaram, para ele voltar ali o seu posicionamento. Vamos conceder a palavra. Pessoal, a equipe de apoio, levante a mão, por gentileza. Leva lá para mim, Fernanda, por gentileza. Só um minuto. Pode levantar a mão mais uma vez, para a Fernanda poder identificar. Concedo a palavra. Boa tarde. Eu só ia fazer uma ponderação que já existe uma resolução 347 que já regulamenta, e eu entendo que ela é obrigatória no Poder Judiciário, né? Então a gente já tem regulamentado que já é um dever de ser feito o plano de contratações do Poder Judiciário, inclusive com prazos, cronograma e regras, etc. Então, não sei se seria uma redundância, já que já tem isso no Poder Judiciário, uma resolução do CNJ. Perfeita colocação e ponderação. Agradeço. Wilson. Mas, algum participante gostaria de se manifestar? Considerando negativa, vou reabrir a votação do enunciado. – 123 participantes já se manifestaram. Vamos lá, pessoal, alguns segundos para finalizarmos. Declaro encerrada a votação. Vamos apurar os votos. Enunciado aprovado. Finalizamos, pessoal, os trabalhos da Comissão Temática 2. Eu queria uma salva de palmas. Muito obrigada, professor Paulo, professor Renato, por toda a dedicação nessa comissão. Muito obrigada mesmo. Vamos passar aqui para os enunciados da Comissão Temática 3, pessoal. Vou aguardar um momentinho para vocês mudarem os cadernos. Vamos lá. Podemos, pessoal? Comissão Temática 3, enunciado 7335. Na dispensa eletrônica, aqui alude o artigo 75, parágrafo 3º, da Lei 14.133, aplica-se os percentuais de parte ficto do artigo 44, parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar 123 de 2006. Quando a dispensa não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte. Vou replicar. Na dispensa eletrônica que alude ao artigo 75, parágrafo 3º da Lei 14.133,
aplicam-se os percentuais de empate ficto do artigo 44, parágrafos 1º e 2º, da Lei Complementar 126 de 2006, quando a dispensa não for exclusiva para ME e EPP. Alguma manifestação? Sim. Oi? Só um minutinho, primeiro no nosso plenário, primeiro na nossa plateia. Não? Professor, a palavra. Oi, Luana e colegas aqui presentes. Esse foi o primeiro enunciado da nossa plenária e na votação passou com um percentual bem apertado. E depois algumas pessoas trouxeram a manifestação da preocupação porque o sistema compras não contempla essa funcionalidade. E aí a gente tem que fazer no procedimento manual. Então, só que fique esse registro para melhor orientar a votação. Conversei com o professor Marcos também, acho que estava lá bem no início, né, dessas propostas. Eu falei, considerando, né, o proponente, né, quais foram os trabalhos ali, o que ele pensou, né, na elaboração deste enunciado, colocamos ali em consideração que realmente, para quem hoje realiza o procedimento pelo Compras.gov, ainda não é possível. Ainda, porque já iniciamos, sim, um diálogo com a SEGES para isso. Então, fizemos essa ponderação na comissão temática para que a inviabilidade técnica hoje não fosse motivo para que nós não pudéssemos trazer aqui para a plenária a votação deste enunciado. Informo e replico, já iniciamos diálogos com a SEGES e acredito que, em um futuro muito breve, conseguiremos, sim, operacionalizar toda a situação colocada aqui neste enunciado. Ok? Então, vamos pensar e refletir a aprovação ou não deste enunciado com essas considerações. Mais alguma manifestação na plateia? Considerando negativa, declaro aberta a votação. Vamos lá, pessoal, 5 participantes ainda não se manifestaram. Vamos lá, 3. Falando 2, 1. Ainda não. Declaro encerrada a votação. Vamos à apuração dos votos. Enunciado rejeitado. Vamos lá. Ainda na comissão temática 3, enunciado 7339. Considera-se participação indireta para fins do disposto do artigo 14 da Lei 14.133, a existência de vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários, exceto nos casos de contratações integradas e semi-integradas. Esse foi o segundo enunciado que eu coloquei aqui no plenário, quando eu imaginei que estava na comissão temática 1 e estava na comissão temática 3. Então, estamos replicando aqui o enunciado, não colocamos em votação. Então, replico, enunciado proposto originalmente na comissão temática 3. Alguma manifestação dos participantes na plateia? Considerando negativa, declaro aberta a votação. Luana, só para complementar, perdão, só um minutinho, explicar Wilson. para vocês que a lei não trouxe essa conceituação. Então, a ideia do enunciado é só para tornar mais claro para o aplicador da norma o que é a participação indireta. Ok, pessoal? Se não tivermos mais manifestações, eu declaro reaberta a votação.
Vamos lá, pessoal. Dez participantes ainda não se manifestaram. Sete participantes. Declaro encerrada a votação. Vamos apurar os votos. Enunciado aprovado. 86%. Vamos lá, pessoal. Enunciado 7358 agora. Os profissionais organizados em cooperativas poderão participar das contratações diretas em homenagem aos princípios da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e do desenvolvimento nacional sustentável, desde que cumpridos os requisitos previstos nos incisos do artigo 16. Eu vou replicar o enunciado. Os profissionais organizados em cooperativas poderão participar das contratações diretas, em homenagem aos princípios da razoabilidade, competitividade, proporcionalidade e do desenvolvimento nacional sustentável, desde que, claro, cumpridos os requisitos previstos nos incisos do artigo 16. Alguma manifestação dos participantes da nossa plateia? Considerando a negativa, declaro aberta a votação. Vamos lá, pessoal. Quase 150 já manifestações. Pessoal, não se preocupem, logo suspenderemos aqui a nossa plenária, faremos um breve intervalo. Peço, por favor, que se mantenham aqui nas nossas votações. 6 participantes ainda não se manifestaram. 5 participantes. 4. Pessoal, declaro encerrada a votação. Enunciado aprovado, pessoal. Próximo enunciado, enunciado 7373. Diante das limitações do portal de compras, em especial aqui, referência ao Comprasnet, nas contratações com vigência inicial plurianual, em que o valor anual da contratação para cada grupo ou item seja inferior ao disposto no artigo 6º do Decreto 8538 de 2015, uma referência a R$ 80 mil, mas que o valor plurianual seja superior ao limite para a participação exclusiva de MEPP, o cadastro do grupo ou item no portal de compras pode ser realizado com quantitativos e valores estimados para a contratação anual. Posteriormente, durante a realização da sessão pública do pregão, a proposta final, ajustada pelo licitante, deverá conter os quantitativos e valores estimados para a vigência total prevista no termo de referência. Assim, deverá ser emitido um aviso no edital e no portal de compras de que a proposta ajustada deverá prever a vigência plurianual. Eu vou retomar, pessoal, que é importante, são muitos detalhes operacionais, ok? Considerando e diante as limitações do portal de compras, nas contratações com vigência inicial plurianual, em que o valor anual da contratação para cada grupo ou item seja inferior ao disposto no artigo 6º do Decreto 8538 de 2015, ou seja, abaixo de R$ 80 mil ainda, considerando a vigência do Decreto da Lei Complementar 123, ok?
mas que o valor plurianual da contratação seja superior ao limite de participação exclusiva para a MEPP. O cadastro do grupo no portal de compras pode ser realizado em quantitativos, repriso, em quantitativos e valores estimados para a contratação anual. Posteriormente, mas ainda durante a sessão, a proposta final ajustada pelo licitante deverá conter os quantitativos e valores estimados para a vigência total prevista no planejamento da contratação, que está termo de referência só para facilitar a reflexão. Assim, deverá ser emitido um aviso no edital e no portal de compras de que a proposta ajustada deve prever a vigência plurianual. Alguma manifestação? Aqui. Na plateia temos, eu vou pedir primeiramente ali para o pessoal, você pode levantar a mão mais uma vez, só para o pessoal identificar. Vamos lá, Fernanda, por gentileza. Essa situação ela aconteceu essa semana ainda, quando o TR falava numa vigência de 24 meses, previu quantidades para 24 meses, e o sistema bloqueou, simplesmente não tinha como fazer. Esse edital ele teve que voltar, então, para ser refeito, passou pela assessoria jurídica novamente. Então, assim, não tem como, o sistema não permite. Era só para falar do exemplo vivo mesmo que a gente passou. Grata pelas considerações e informo também que já estamos em diálogo com a SEGES e há a previsão aí de toda uma alteração. No entanto, tanto a AGU conversando com o professor Lucas, que nós colocamos todas essas situações operacionais, essas dificuldades operacionais, né, levamos a SEGES e também levamos a AGU, considerando um enunciado, né, uma orientação normativa da AGU já anterior, né, em razão aí da interpretação da Lei 8666, né, conversando com o professor Lucas, né, mas aí institucionalmente, lá na AGU, mas nós já temos uma orientação nesse sentido, tem que ser o valor anual. Falei, mas há uma inviabilidade técnica. No momento ele me revelou, eu não sabia da inviabilidade técnica, temos uma orientação, entendemos que essa orientação está sendo seguida. Então, naquele momento, nós entendemos que íamos integrar o diálogo, AGU, SEGES e Justiça Federal. Só gostaria de fazer essas complementações, ok? Mas passo a palavra aqui à mesa. Sim. Professora Cristiane. Não, é só para esclarecer, para reforçar até o que foi colocado, que isso já acontece hoje. Realmente é um problema do sistema, o sistema não deixa você cadastrar a quantidade e o valor total. Agora, a mesma lei, ela acaba dizendo que a gente tem que fazer o cálculo anual. Então, por isso, até que haja uma adequação do sistema, a gente tem meio que dar uma enganada no sistema. Então, não tem problema nenhum. É isso que está querendo se dizer aqui, até para dar segurança para quem faz a aplicação e faz esse cadastro. Então, assim, não há nenhuma ilegalidade, já é assim hoje. Por isso que é um enunciado grande, parece confuso. Não, ele não é confuso, ele só está tentando retratar algo que acontece e que vai possibilitar que vocês consigam efetivar a licitação com a preferência da MPE. Senão, você não consegue, porque você não consegue nem cadastrar. Tá? Pessoal, só gostaria de complementar. Iniciamos o diálogo com a SEGES, mas no entendimento da SEGES, pelo menos na resposta que nós tivemos de forma imediata pela diretoria, para eles não há necessidade de fazer nenhuma alteração, porque para eles é muito claro que o cadastro é no quantitativo e no valor anual. Mas estamos levando a ele todas as nossas ansiedades e que as interpretações na Justiça Federal não são unânimes quanto a este quesito. Inclusive, temos já manifestações de corpo de assessoramento jurídico na Justiça Federal em situações concretas contrárias a esse posicionamento. Então, levamos as nossas angústias, por isso que fiz questão de levar a AGU também, e vamos aí tentar integrar esse diálogo, Justiça Federal, SEGES e AGU. Ok? Iniciamos o diálogo, mas isso não quer dizer que lá na frente tenhamos aí uma alteração sistêmica, considerando o posicionamento inicial que nós temos ali da Secretaria de Gestão. Ok? Considerando todas essas colocações, declaro aberta a votação.
Vamos lá, pessoal, zeramos. Eu quero uma salva de palmas primeiro, porque todos os participantes votaram. Eu estava aqui torcendo para isso. Declaro encerrada a votação, por óbvio. Aprovado o enunciado, gente. Muito obrigada. Vamos lá. Enunciado 7374. Quando a proposta apresentada na sessão pública tiver valor inferior a 50% do valor orçado pela administração, constitui boa prática solicitar que a licitante comprove a execuibilidade de sua proposta, através de notas fiscais, contratos ou outro documento que demonstre que a licitante tem capacidade de fornecer o produto ou prestar o serviço compatível com aquele preço. Alguma manifestação em razão da tese do enunciado, pessoal? Vamos lá, na plateia não, professora Lindineide. Ah, perdão, não vi. Acho que ignorei a sua manifestação, Kelso. Vamos lá. Só um minutinho, professora Lindineide, perdão. Nos abandonou aqui no Conselho da Justiça Federal, foi para o Sistema S. Acho que foi proposital aqui, hein? Perdão, meu amigo, concedo a palavra. Mas cá estamos. É uma preocupação só, que eu acho que é salutar que se tem em relação a isso, é que a gente vai partir de um pressuposto, então, de que a pesquisa de preços ela foi feita levando em consideração todos os parâmetros necessários para que a gente tenha um preço justo para a licitação. O que me preocupa é chegar numa hipótese em que a pesquisa de preço não tenha sido feita com todos esses cuidados, e aí você tenha na licitação um preço que ele pode ser, de fato, execuível pelas empresas, que seja inferior a 50% daquilo que foi estimado como objetivo, aliás, como valor estimado da contratação, e aí, por conta disso, ter que abrir um processo de diligência. Penso também numa segunda hipótese, numa situação em que a gente está falando de produtos de pronta entrega e o fornecedor pode dispor desses itens em estoque e ele tem plena condição de viabilizar o pronto fornecimento disso também. Então, me parece que, considerando essas variáveis aí, a gente pode ter um enunciado que ele pode alongar o processo licitatório de forma desmedida. Excelente reflexão, professora Lindineide, gostaria de complementar? Excelente mesmo as ponderações. Além disso, eu chamo a atenção para a seguinte colocação, que recentemente o licitante conseguiu fornecer. O que é recentemente? Então é porque eu estou olhando isso, aqui... nós tivemos algumas redações que, sem pronto. alterar a substância, nós colocamos aqui. Não é porque não foi... Luana, se me permite. Pronto, era só recentemente. E a alteração na redação foi feita, proposta até por sugestão de um colega na comissão, que eu recentemente dava a ideia de que ele tinha que ter feito recente, e aí não permite essa situação que o colega colocou no final, se ele tem estoque. Lembrando que aqui constitui boa prática, então não necessariamente tem que ser seguido em todos os casos, mas esse caso que o colega colocou, ele tem estoque. Então, a mudança na parte final do enunciado possibilita que ele prove que ele já fez, e aí é factível, ou que ele fará, com a planilha de composição de custos, com a comprovação de que ele já tem isso em estoque. Então, a ideia desse ajuste de redação foi para contemplar todas as possibilidades. E o colega disse, se ele conseguir comprovar com a planilha de composição de custos, ele não fez, mas a planilha mostra que ele fará. E aí a parte final foi modificada justamente por isso. Seria interessante também, né, incluir o que o colega trouxe, ou que ele comprove que tem estoque para atender. Mas aí entra nessa parte de outros documentos, foi por isso que a gente colocou. Não é uma lista exaustiva. Nota fiscal, contrato ou outros documentos. Pode ser essa declaração que ele tem estoque, pode ser uma planilha de composição de custos. Mais alguma manifestação, pessoal? Declaro aberta a votação. Vamos lá, pessoal. 46 manifestações ainda.
Vamos lá, pessoal. 25 participantes ainda não se manifestaram. Vamos lá. Declaro encerrada a votação. Vamos apurar os votos. Enunciado aprovado, pessoal. Comissão temática 3 ainda. Enunciado 7378. A realização da dispensa de licitação, cujos limites estejam inseridos nos incisos 1 e 2 do artigo 75, da 1473, mesmo que antecedidos da dispensa eletrônica, não dispensam a realização da fase preparatória, juntando-se ao processo de contratação no que couber os documentos enumerados nos incisos do artigo 72, da Lei 14.133. Alguma manifestação? Uma manifestação. Mais alguém? Peço que entreguem. Mais alguém? Não. Então, peço que entreguem o microfone, por gentileza. Boa tarde, professores. Boa tarde. Eu achei a redação desse enunciado bem truncada, porque se nós tirarmos o aposto, por exemplo, se nós tirarmos ali cujos limites estejam inseridos, a redação ficaria: a realização da dispensa de licitação, mesmo que antecedida de dispensa de licitação, não dispensa a realização da fase preparatória. Isso perpassa a ideia de que a dispensa eletrônica teria vindo de forma anterior aos outros documentos. Além do que, a fase preparatória ela não é desnecessária, mas ela é reduzida, né? Tem diversos quesitos do artigo 72, diversos incisos do 72, que não precisam ser atendidos. Não é preciso, principalmente em função dos incisos 1 e 2, né? Que a partir de antes de determinado valor é dispensado estudo técnico preliminar, análise de riscos, enfim. Então eu sugiro eu sugiro que seja votado contra esse enunciado. Muito obrigado. Grata pelas manifestações. Eu gostaria só de complementar que a redação aqui do enunciado, ela mantém a mesma redação do artigo 72 no que couber. Ontem, salvo engano, na palestra do professor Murilo Jacobi, tivemos também a corroboração do professor Vitor Amorim, acho que nós tratamos um pouquinho sobre esse quesito, nós falamos, inclusive, como aplicar a expressão no que couber. Falamos um pouquinho aí também que a melhor política de governança, esse no que couber, seriam normativos internos, indicando quais são as hipóteses que nós afastaríamos ali, a completude dos artefatos de planejamento da contratação, só para nós reprisarmos ali o que nós discutimos também ontem. Queria saber se o professor Marcos gostaria de fazer alguma colocação, mas foi uma defesa uma manifestação contrária aí à tese do enunciado, muito bem colocada pelo nosso participante, professor Marcos. Luana, quando o colega fez a observação agora, de fato, ele na verdade não está contestando do que couber, é o mesmo que antecedidos por dispensa eletrônica. Fica parecendo que, se for dispensa eletrônica, tem um tratamento diferenciado. A proposta dele seria, se for o caso, retirar só essa parte, mesmo que antecedido de dispensa eletrônica. É isso? Eu entendi, então, de forma equivocada. Entendi que a preocupação foi a repetição aqui de cujos limites estejam inseridos, que estaria redundante pela colocação do colega, e que ele otimizaria o enunciado no seguinte sentido: a realização da dispensa, mesmo que antecedida da dispensa eletrônica, ou estou equivocada, concedo a palavra novamente ao participante que se manifestou. É que, na verdade, tanto a Lei 14.133 como as normativas, elas, de certa forma, elas dispensam, sim, a realização da fase preparatória. Não como um todo, mas grande parte dos incisos do artigo 72, no caso de dispensa no pelo valor, a própria lei e as normativas, elas dispensam, não na totalidade, mas dispensam, sim. Então, a meu ver, a redação correta seria a realização de dispensa de licitação dispensa, quando for o caso, a realização da fase preparatória, porque essa aqui é a realidade, né? A lei e a IN 67, elas estabelecem que a fase preparatória ela é muito mais reduzida, ou reduzida não seria o termo, mas ela tem muito menos elementos do que teria a licitação, por exemplo. Por isso que eu acho que esse enunciado não se aplica. Pessoal,
participante está se manifestando contrariamente à proposta enunciada. Eu acredito que o participante que elaborou essa proposta, na verdade, ele quis dar um ênfase aqui, ó, mesmo que antecedido de dispensa eletrônica, porque o restante da redação do enunciado é exatamente o que o nosso colega colocou. Ok? Temos mais alguma manifestação contrária ou favorável à tese? Tivemos uma manifestação contrária. Conceda a palavra ao participante. O artigo 72 fala especificamente que o processo de contratação direta, que compreende inexigibilidade e dispensa, deverá ser instruído com os seguintes documentos. E aí ele traz a lista. Eu entendo que ele está criando, especificando como deverá ser a fase preparatória dos casos de contratação direta. Então, não entendo que exista aqui a possibilidade de dispensar a fase preparatória. Né? Pelo menos, de acordo com o que diz a lei, não existe essa possibilidade. Você tem uma fase preparatória diferenciada, simplificada, mas não dispensa. A lei não abre essa hipótese. Perfeito. Acredito que a redação do enunciado Luana, posso não traga só informação divergente aqui do que nosso colega colocou. Vou abrir aqui, perdão, professora. Tá. Não, é só, assim, até no sentido de ratificar essa fala. Essa é a grande diferença da Lei 14.133 para a Lei 8.666. Realmente, a Lei 8.666 dispensava qualquer tipo de procedimento para contratação pelo pequeno valor. A nova lei, não. A nova lei, ela até iguala a fase preparatória, independentemente do que vai vir depois, se vai vir uma competição ou se vai vir uma contratação direta. O que nós podemos fazer, e por isso foi feita uma adequação de redação e se inseriu aqui no que couber, porque realmente, quando estamos tratando de uma contratação por dispensa, talvez não caiba, dispensa pelo valor, não caiba naquele processo alguns artefatos, né? Análise de risco, ETP. Agora, os demais documentos, né, elencados nos incisos do artigo 72, eles são obrigatórios, sim. Né? De alguma maneira, a gente tornou o procedimento de contratação direta mais burocrático na fase preparatória. Esse é o espírito do legislador. Doutor? Permito, claro. A gente entende o espírito do que foi desejado nesse enunciado, mas a forma que ele está escrito pode transmitir à sociedade a ideia de que eu primeiro faço a dispensa e depois eu junto documentos. E isso pode ter um custo reputacional, ter um enunciado dessa forma. Eu sei que quem redigiu não redigiu com essa intenção, mas pode transmitir a intenção de que eu vou realizar a dispensa eletrônica e depois eu vou acostar aos autos as peças processuais. E aí eu fico temeroso com isso. Certo. Eu vou replicar aqui a redação do enunciado, para que todos possam, né, depois das reflexões que tivemos aqui, verificar realmente, será que a redação é adequada, conseguimos atingir o objetivo? Olha só, olha a redação aqui. A realização da dispensa, cujos limites estejam inseridos no inciso 1 e 2 do artigo 75, aí ele faz uma ressalva que, mesmo que antecedidos da dispensa, não dispensa a realização da fase preparatória. Primeiro ponto de reflexão. Aqui a proposta enunciada deixa claro, a gente não vai dispensar a fase de planejamento da contratação, a fase preparatória. Com o ajuste da redação que foi feita lá na comissão, juntando-se ao processo de contratação, quando couber os documentos, então, alguns artefatos, eles podem sim, porque o próprio inciso 1 do artigo 72 traz essa possibilidade. Tanto que nós temos aí, no âmbito do Poder Executivo Federal, Instrução Normativa 58, 81, indicando as hipóteses de liberação de ETP, de análise de risco, de termo de referência. Portaria 232 do Conselho da Justiça Federal também trata do tema. Então, entendo aqui o enunciado. A realização da dispensa, em razão dos limites dos incisos 1 e 2 do artigo 75, mesmo que antecedidos, não consigo enxergar a redação como se ela tivesse sugestiva que primeiro vamos realizar a dispensa eletrônica e depois, né, vamos pensar nos artefatos. Mas aqui todos nós temos que fazer uma reflexão, estou dando o meu olhar aqui, em razão da proposta enunciada e considerando as manifestações dos nossos presidentes e vice-presidentes.
Então, realizada a dispensa de licitação, cujos limites estejam inseridos em inciso 1 e 2 do artigo 75, mesmo que antecedidos de dispensa na forma eletrônica, não dispensa a realização da fase preparatória, juntando-se ao processo de contratação no que couber os documentos enunciados no artigo 72. Ok? Mais alguma manifestação? Considerando a negativa, declaro aberta a votação. Vamos lá, pessoal. Ah, zerou, eu estou aqui, ó. Ah, zerou, vamos lá, uma salva de palmas de novo, muito obrigada. Me perdoem aí. Coordenadora científica de vocês, proposta rejeitada, pessoal. Mais uma salva de palmas, vamos. Obrigada pelas reflexões, viu? Vamos lá, pessoal. Ainda na comissão temática 3, enunciado 7385. Constitui boa prática da administração a indicação do código mais específico do CATMAT, CATSER, no termo de referência ao projeto básico, para fins de cadastro do objeto da aquisição ou contratação da licitação no portal de compras. Eu vou repetir. Constitui boa prática da administração a indicação do código mais específico do CATMAT, CATSER, no termo de referência ao projeto básico, para fins de cadastro do objeto da contratação ou contratação da licitação no portal de compras. Alguma manifestação, principalmente em razão da redação, pessoal? Temos ali 2 manifestações. A equipe de apoio, por favor. Primeiro lá atrás, depois para o Kelson, ok? Eu acho assim que o código mais específico do CATMAT, CATSER, isso é uma insegurança. A gente teria que colocar no edital, entre o que está no CATMAT, CATSER, entre o que está no edital, vale o que está no edital. Mas, às vezes, o licitante, ele não lê o edital, ele olha só o que está no código. E a gente, às vezes, tem problemas em relação a isso. Aproveitando, nós temos a SEGES aqui, e aí eu queria fazer esse apelo, porque, assim, quando tiraram os códigos genéricos, quando tinham os genéricos, a gente tinha a visão de que o licitante ele ia para o edital e via o que a gente precisava. Com os códigos parametrizados e que a gente realmente fica 45 dias esperando um código, que não acontece às vezes, e que nos mandam usar um que é parecido ou não é, ou é igual ou não é. Então, assim, nós temos bastante dificuldade de cadastrar tanto as dispensas eletrônicas quanto as licitações, baseados num catálogo que ele não é fidedigno em relação àquilo que a gente quer comprar. Grata. Próxima manifestação, por gentileza. Walter, o Kelson aí do seu lado. Kelson, levanta a mão, só um minutinho, só para passar o microfone. Já completou? Luana. Professor. A proposta original desse enunciado não tinha esse mais específico, foi a sugestão de um colega na comissão, porque parece que saiu tem uma orientação da SEGES fazendo esse alerta. E a ideia não é, isso não vai refletir, claro que indiretamente sim, mas é que o requisitante, ao fazer a solicitação nos documentos da fase preparatória, deixem isso mais específico para facilitar o trabalho daquele colega servidor que cadastra no portal. Então, essa era a ideia. A preocupação é com o servidor que está cadastrando a licitação ou a dispensa de licitação no portal, para não ter um código que seja muito distante, ou que não tenha, por vezes, chega até o pedido sem o código.
Então, essa foi a ideia do enunciado. Peço uma reflexão com a parte inicial aqui da proposta, constitui boa prática da administração. Ok? Considerando as manifestações, coloco em votação o enunciado. Ei, pessoal, ó, em 12 segundos de votação, faltam 5 participantes. 7, 4. Eita, 3 desistiram, 3 voltaram atrás. Vamos lá, pessoal. 2. Um participante ainda não votou. 2 voltaram atrás. Então, vamos conceder o prazo regimental. Um participante ainda não votou. Declaro encerrada a votação, pessoal. Vamos apurar os votos. Iniciado, aprovado. Vamos lá. Comissão temática 3 ainda. Enunciado 7388. Nas contratações de serviços e fornecimentos contínuos por dispensa de licitação em função do valor, de acordo com o artigo 75, inciso 1 e 2, da Lei 14.133, o valor limite para fins de apuração do fracionamento de despesas deve ser considerado por exercício financeiro, de modo que uma contratação que tenha prazo de vigência superior a 12 meses pode ter o valor acima dos limites estabelecidos nos referidos incisos, desde que sejam respeitados tais limites por exercício financeiro. Alguma manifestação? Sei que o enunciado foi bem debatido também. Um tema ainda polêmico. Estou na fila. Nenhuma manifestação na plateia, professor? Só para esse enunciado eu debati ontem com o Murilo. Acho que o Murilo colocou na palestra dele aquele um exemplo de um contrato de lavagem de veículo que todo ano era no valor próximo ao limite da dispensa e ele havia a proposta de prorrogar e não podia porque vai extrapolar. E a nova redação que está na Lei 14.133, e dá para a gente falar aqui, né, Luana, que está no livro do professor Jacobi, ele falou que foi uma sugestão que eles apresentaram no projeto de lei, era justamente para mudar esse entendimento. Então, se você tem uma dispensa de licitação que para um contrato de 2, 3 anos, e ela extrapola o limite da dispensa, mas que por exercício está abaixo, pode ser contratado como dispensa de licitação. Então, essa foi a ideia, até Murilo me só fez um alerta. Ó, só deixa claro que é para contratos continuados, serviços e fornecimentos contínuos, para a gente não entender que uma obra com um valor maior, porque vai ser executada em 2 anos, pode ser contratada com dispensa. Tá? Então, a gente fez esse ajuste fino na redação para deixar claro que é para contratos de serviços e fornecimentos contínuos. Só gostaria de reprisar as colocações da professora Cristiane Stropa, né, professora, ontem, quanto a este enunciado, né, pensando aí que se o planejamento já puder revelar, né, a necessidade de um quantitativo que vai além não só do exercício financeiro, mas de possíveis prorrogações, mesmo com a instalação plurianual da vigência do contrato. A gente precisa avaliar o nível de maturidade do nosso planejamento da contratação, ok? Só reprisando, professora Cristiane, as colocações de ontem. Se não tivermos nenhuma outra manifestação, coloco o enunciado em votação. Wilson, já colocou em votação? Enunciado aprovado, pessoal. Não, peraí, Wilson. Pessoal, vamos lá. Vamos voltar, calma. Muita tranquilidade, Wilson. Este enunciado agora está aí?
Este aqui temos 14 segundos, 17 agora, eu vou conceder aí mais esse tempo, vamos voltar, calma, vamos refletir. Não foi sugestivo, pessoal, não falei aprovação, não, eu te palmo porque defendo ou não o enunciado, foi o que apareceu aqui na tela, me perdoem. Vamos lá, 14 participantes ainda não votaram. O enunciado aprovado, eu nem digitei, não abri nem minha tela ainda, professora. Ainda bem que o processo é auditável, pessoal, lembrando a vocês que depois de todos os trabalhos, nós repassamos todas as discussões de todas as comissões temáticas, até por isso que demoramos um pouquinho para divulgar ali o caderno de enunciados na nossa internet, ok? Então, a gente faz toda uma análise, reavalia todo o quórum, reavalia todas as discussões, reavalia as sugestões e as redações. Chegar aqui, a gente passa por todo um crivo da nossa comissão técnica para verificar se mudou a substância do enunciado ou não se preocupem com isso. Todas as notícias nós vamos mantendo lá na página do simpósio, ok? Concedi aí um tempinho a mais. Vamos lá, declaro encerrada a votação. Agora sim, enunciado aprovado, pessoal. Vamos lá, próximo enunciado, 7390, ainda na comissão temática 3. As sanções previstas no artigo 156 da Lei 14.133 poderão ser aplicadas àquele que participe do procedimento de contratação direta, desde que haja expressa previsão no ato convocatório. Vamos ler aqui, aviso de dispensa. As sanções previstas no artigo 156 poderão ser aplicadas àqueles que participem do procedimento de contratação direta, desde que haja expressa previsão no ato convocatório. Alguma manifestação, pessoal? Considerando negativa, declaro aberta a votação. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, 10 participantes ainda não se manifestaram. 6. Dois. Pessoal, encerro a votação. Voltamos atrás, mas encerrei a votação. Wilson, por gentileza. Enunciado aprovado. Enunciado, pessoal, 7392. No caso da justificativa de preços para a contratação direta, não sendo possível a utilização dos parâmetros previstos nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 23 da Lei 14.133, além da comprovação da conformidade dos preços com os praticados em contratações semelhantes, trazida pelo particular, perdão, pessoal, cansaço aqui, vou ler novamente. No caso da justificativa de preços para a contratação direta, não sendo possível a utilização dos parâmetros previstos nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 23 da Lei 14.133, além da comprovação da conformidade dos preços com os praticados em contratações semelhantes, trazida pelo particular. A redação aqui, pessoal, peraí que na minha leitura aqui do caderno, está exatamente como ali no sistema eletrônico. Eu vou repetir. No caso da justificativa de preços para a contratação direta, não sendo possível a utilização dos parâmetros previstos nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 23 da Lei 14.133, além da comprovação da conformidade dos preços com os praticados em contratações semelhantes, trazida pelo particular, deve a administração avaliar a necessidade de realizar a própria pesquisa de preços praticados pelo proponente, evitando que os documentos juntados ao processo sejam trazidos apenas pelo futuro contratado. A gente vai avaliar aqui a redação, aqui não ficou, acredito que muito bem colocado, uma expressão, mas não se preocupem com os ajustes redacionais,
Ok? Vamos verificar se foi possível, né, extrair a intenção do enunciado. Se for necessário, faça a leitura novamente, mas todos possuem os cadernos. Vamos lá, temos alguma manifestação, pessoal? Aqui, Luana. Só um minutinho. Na plateia não, professor? Tá, esse enunciado, ele retrata uma preocupação com o dispositivo da lei. É um dispositivo mal construído, porque a lei fala que é o contratado que vai comprovar previamente a execuibilidade do seu preço. Então, a expressão contratado está ruim, e por isso que aí no enunciado fala em particular, mas pela lei é o particular, o interessado, quem diz, a minha proposta é 100 mil reais e está aqui a comprovação que o meu preço é 100 mil. E acho que é um grande risco para a administração ficar somente com essa informação que vem do particular, ficar só com essa informação que é trazida pelo particular. Então, a sugestão é que se faça uma pesquisa em paralelo para saber se de fato é aquele preço mesmo que está sendo praticado, porque muitas vezes numa pesquisa a gente descobre que aquele particular que nos propôs, por exemplo, 100 mil reais numa capacitação, ele fez por 70 no outro órgão público. Na pior das hipóteses, você abre uma possibilidade de negociação com aquele, ele descobre essas informações, e hoje está cada vez mais fácil você ter acesso a essas informações. Tem portais que possibilitam isso, você coloca o código CAT-MAT, CAT-CE e o CNPJ do proponente, e você tem acesso a todos os contratos que ele celebrou recentemente, que estão lá na plataforma. Então, essa é a ideia do enunciado, da gente não colocar a administração, não deixar a administração incorrer nesse risco, de balizar a sua contratação apenas por informações trazidas pelo interessado na contratação. Gostaria só de complementar, até para quem não opera ali as sessões públicas de forma mais direta, que está participando aqui da nossa plenária, lembrando que para realizarmos alguma diligência para a empresa, no momento ali na nossa sessão pública, para uma comprovação de execuibilidade, é preciso ter critérios bem estabelecidos de execuibilidade no meu edital. Tendo, né, informações e critérios objetivos de execuibilidade, claro que não haverá uma desclassificação sumária, até por várias orientações do Tribunal de Contas da União, aí sim baixaríamos em diligência. As colocações do professor aqui foram excelentes, com a preocupação da administração, não em razão ali da substância ali das informações da empresa, mas pelo dever poder da administração de avaliar aquelas informações prestadas pela licitante, se necessária alguma diligência para comprovar a sua execuibilidade. Acredito que seja isso, não, professor? Não sei se fiz na verdade, isso é para contratação direta, porque a lei coloca que, no caso de contratação direta, a ideia é você usar os parâmetros de pesquisa de preços mesmo da licitação, mas em algumas situações não é possível, por exemplo, uma inexigibilidade, uma emergencial. E aí, nesse caso, na contratação de um curso, uma capacitação, você recebe a proposta, como a inexigibilidade não cabe comparativo, a gente busca os preços que aquele mesmo particular já praticou com outros órgãos da administração pública, ou seja, com outros contratantes. E a ideia é que não fique somente na informação que ele traz, que se vá atrás de outras informações. Sim, ok, perfeito. Pensando em algumas particularidades, algumas contratações diretas, né, a gente teria até uma inviabilidade aí de fazer uma análise. Quando falei sessão aqui, estou pensando aqui na dispensa eletrônica mesmo, comparando aí, até que a gente não tem uma expressão de forma mais expressa, na 1433, ali na condução, ali, e edital comparado aqui ao aviso de dispensa eletrônica, que de qualquer forma tem que estabelecer critérios ali de execuibilidade das propostas, ok? Mais alguma manifestação, pessoal? Temos sim, vamos colocar o microfone, fica mais fácil aí para o pessoal. Fernanda, rapidinho. Oi, eu só vejo isso como sendo uma inexigibilidade, em que não há pesquisa de preço, a gente tem que se basear no preço em que o licitante pratica isso no mercado. E eu fiquei pensando se ali, em vez de contratação direta, a gente não poderia ser mais diretos e dizer que é em relação à inexigibilidade, porque me parece que é assim que a lei... Não. Não? Se estou enxergando bem daqui a Perla. Perla. Não cabe só na inexigibilidade, tá? Por exemplo, aquela dispensa de licitação para contratar a instituição brasileira incumbida da pesquisa, desenvolvimento, que a gente usa para concurso público, por exemplo. Tem algumas dispensas que a comprovação de preços vem do próprio proponente. Então, mas a inexigibilidade? Não, é dispensa. É dispensa mesmo. Por isso que entrou contratação direta. Tá, obrigada.
Pessoal, realizadas as considerações, acredito que há argumentos suficientes para formarmos aí um juízo de convicção ou não. Ok? Quanto à proposta enunciada. Se não tivermos nenhuma outra manifestação, declaro aberta a votação. Vamos lá, pessoal. Quatro participantes ainda não se manifestaram, pessoal. Três participantes. Vamos lá, pessoal. Não nos abandonem pelo cafezinho. Lembrando que precisamos manter o quórum mínimo, 2/3 da votação, em razão de todos os inscritos no simpósio. Declaro encerrada a votação. Wilson, por favor. Enunciado aprovado. Pessoal, finalizamos os enunciados da Comissão 3. Uma salva de palmas aí pela condução dos trabalhos. Professor Marcos, professora Cristiane. Vamos agora, vou pedir que peguem o caderno da Comissão 4. Professor Anderson, vamos lá para os trabalhos da comissão. Primeiro, enunciado da Comissão 4, enunciado 7356, pessoal. Wilson, só atualizar a tela, porque daqui a pouco eu já estou aprovando o enunciado antes de ler. Vamos lá, enunciado 7356. Previamente à tomada de decisão, o agente ou comissão de contratação considerará eventuais manifestações apresentadas pelo órgão de assessoramento jurídico e de controle interno, observado o disposto no inciso 7 do caput e no parágrafo 1º do artigo 50 da Lei 9784, de 29 de janeiro de 1999. Alguma manifestação da nossa plateia ou aqui na mesa? Considerando a negativa, declaro aberta a votação. Enunciado aprovado. Não, de novo, Wilson. Pegadinha. Não, é pegadinha. Um gapzinho. Me atualiza aí. Vamos lá, pessoal. 93 participantes já votaram. Sei. Ele foi tão ligeiro, né? Nossa, né? Apoio no assessoramento jurídico no controle, que eu imaginei que ia ser muito rapidinho. Vamos lá, 8 participantes ainda não se manifestaram, pessoal. 6 participantes. 5 participantes, estamos no finalzinho do nosso tempo. Finalizo a votação. Vamos apurar os votos, por favor. Enunciado aprovado, pessoal. Agora sim. Me atualiza aí a tela, Wilson. Vamos lá, pessoal. Último enunciado dos trabalhos do segundo simpósio, pessoal. Na Comissão 4. Vamos lá? Enunciado 7394. As práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, as quais devem se submeter às contratações públicas, conforme disposto no artigo 169, caput da Lei 14.133, não deve se restringir à existência de uma unidade orgânica de controle interno, mas devem ser implementadas em todo o macroprocesso de contratações. Debatemos bem, acho que acredito, em 2 painéis ontem, né? Vamos lá, alguma manifestação da nossa plateia?
Na plateia, não. Professor Paulo Alves. Precedem os mais sábios. Marcos primeiro. Não sei se Paulo vai manifestar isso, mas eu acho que já existe esse enunciado no simpósio do ano passado. Isso. Não é isso, Paulo? Isso. Inclusive com uma incorreção que acho que a gente pode corrigir agora, na minha visão, minha humilde visão. Porque o que acontece? Quando fala ali que as práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos, elas devem submeter, né, as práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos, artigo 169 no seu caput, não deve se restringir à existência de uma unidade orgânica. Perfeito. Porque a atividade de gerenciamento de riscos se espalha por toda a organização, dado que todos somos proprietários de riscos. Ok. Nada impedindo de ter uma unidade que forneça expertise. Mas devem ser implementadas, na minha visão, deveria ser em toda a organização. Porque o macroprocesso de contratação é alvo do exame, é objeto do exame, não diz respeito à unidade. Então, a redação que, na minha visão, seria mais adequada seria as práticas contínuas, tudo igual, mas devem ser implementadas em toda a organização. Porque se eu estou falando que eu não tenho uma unidade específica, em contrassenso a isso, eu estou dizendo que deve ser feita por toda a organização. Porque a unidade específica pode se debruçar exclusivamente sobre o macroprocesso. Então, não há uma contraposição. Esse mais dá aquela ideia gramatical de contrariedade no que vem depois. E esse texto não dá essa contrariedade. Então, eu acredito que a gente possa trocar em todo o macroprocesso de contratação por em toda a organização, ou em todo o órgão, ou em todo o tribunal. Já que a gente busca trazer enunciados que se apliquem a toda a administração, mas devem ser implementadas em todo o órgão ou entidade. Mestre da Pessoal, só um minutinho. Ficaria um pouco temerária em razão da temática do nosso evento, voltada às contratações públicas. Ficaria um pouco temerária em ter uma orientação, e principalmente debatida de forma direta aqui na plenária, por uma orientação para outras temáticas, apesar de concordar plenamente. Fico com receio em razão do tema do nosso simpósio. Tratar aqui, o tema envolve as contratações públicas aqui, o macroprocesso de contratação, foco direto, Lei 14.133. E todos que participam de forma direta ou indireta estão inseridos nesse contexto. Né? Fico temerário um pouquinho com a sugestão de alteração aqui do enunciado, em razão das manifestações de um possível enunciado já existente, né, em razão do primeiro simpósio. Vou avaliar, claro que não um conflito, né, possivelmente não há nenhum conflito entre eles. Vamos colocar em votação, depois vamos verificar se há simplesmente uma reafirmação de enunciado já aprovado, só com, né, expressões aí distintas. A gente faz a aprovação aqui no plenário, avaliando aí que, né, teríamos enunciados aí, igualitários aí no primeiro e no segundo simpósio. A gente reavalia aí, ao final, depois de toda a apuração que vamos realizar, a manutenção ou não deste enunciado, ok? Professora Vindileide? Eu sei que é muito difícil me contrapor ao grande mestre da governança das contratações, mas a minha visão é que, quando nós tratamos da governança aplicada organicamente, nós estamos tratando de governança institucional. E aí eu realmente entendo que seria voltado mesmo enunciado ao macroprocesso de contratações. A visão que eu tenho que seria para o macroprocesso de contratação, lá mesmo na pegada do seu artigo, né, do artigo 11, artigo Paulo Alves, alta administração e implementação da governança das contratações. Tá bom? Grata pelas colocações. Se não tivermos mais nenhuma manifestação, temos sim. Fernanda, por gentileza. É só um ponto de reflexão que eu acho que é necessário, porque o artigo 169 ele fala da necessidade de implementação dessas práticas, mas o seu parágrafo primeiro ele fala que é um dever da alta administração, mas que deve ser levado em consideração os custos e os benefícios dessa implementação. Então, é só para que não deixemos isso passar, tá? Grata pelas colocações. Meu querido. Claro. Professora Pessoal, que a Lidneide quis dizer que você tem governança institucional e de contratação pública, são diferentes, tá? Aqui na justificativa, o proponente colocou a devida implementação dos instrumentos de governança das contratações.
Governança das contratações no âmbito federal está na portaria 8678, tá? De 2021 da SEGES. Quando ele coloca aqui a devida implementação dos instrumentos de governança das contratações como uma forma de compensar, ele ainda colocou assim, a falta de uma unidade de controle interno, ele está querendo trazer o quê? Olha, mesmo que você não tenha essa unidade de controle interno, você deve implementar para o seu macro processo de contratação gestão de risco e controle preventivo. Isso considerando governança de contratação e não institucional, organizacional. Que era o que eu acho que a Aline queria trazer, tá? Grata pelas colocações aqui também, professor. Havendo mais manifestações, declaro aberta a votação. Wilson. Vamos lá, pessoal. 28 participantes ainda não se manifestaram. Vamos lá, pessoal. 21 participantes ainda não se manifestaram. Declaro encerrada a votação. Enunciado aprovado. Pessoal, o principal objetivo da sessão plenária nós acabamos de cumprir. Mas eu vou suspender a sessão por 15 minutos. Vocês podem descer um pouquinho, rapidinho. Eu peço a delicadeza de todos vocês de retornar. Nós não finalizamos a sessão plenária. Hoje é o dia dos trabalhos mais intensos. Solicito que em 15 minutos vocês retornem. Aqui no térreo vocês podem fazer um lanche, um coffee break rapidinho, mas ainda temos muito trabalho pela frente hoje. Ok?